Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de história, concluindo o capítulo 11, o ciclo do açúcar e a invasão holandesa no Brasil. E hoje iremos ver a organização política e econômica da Holanda na Europa, a partir da página 239, ok? Então, meus amores, 9 anos após a expulsão dos franceses, o território colonial brasileiro sofreu uma invasão holandesa. Em 1624, os motivos que traziam os holandeses ao Brasil eram muito diferentes. Para compreendê-los, é necessário fazer algumas considerações sobre o período em que Portugal, União Ibérica, esteve sob o domínio espanhol, bem como sobre as relações internacionais da Europa. Após ter emergido como potência europeia, a Espanha perseguiu o objetivo de unificar toda a Península Ibérica, incorporando Portugal ao seu território. Os portugueses resistiram enquanto puderam, mas no século XVI, alguns acontecimentos contribuíram para a Espanha concretizar seus objetivos, certo? E em 1578, o rei Dom Sebastião, que foi o último monarca da dinastia de Aves, morreu e não deixou herdeiros. Então, o cardeal Dom Henrique, único sobrevivente masculino da linhagem de Aves, assumiu a regência. Com sua morte, em 1580, o rei da Espanha, Filipe II, da mesma linhagem familiar, achou-se no direito de ocupar o trono português e invadir Portugal. O domínio espanhol sobre Portugal duraria 60 anos até 1640. Contudo, antes disso, Portugal já havia estabelecido relações comerciais com os ricos negociantes holandeses, que passaram a financiar a produção açucareira no Brasil e a controlar toda a sua comercialização no mercado europeu. Por outro lado, no mesmo período, a Espanha pretendia dominar todo o território dos Países Baixos, na qual a Holanda estava situada, pois a circulação de mercadorias naquela região contribuíam significativamente para abastecer os cofres do Tesouro Espanhol. Não obstante, em 1581, 7 províncias do norte dos Países Baixos, incluindo a Holanda, criaram a República das Províncias Unidas e passaram a lutar por sua autonomia em relação aos espanhóis. Ao incorporar Portugal, aproveitando-se do seu controle sobre o Brasil, a Espanha planejou impedir que os holandeses continuassem a comercializar o açúcar brasileiro. Então, era uma tentativa de sufocar economicamente a Holanda e impedir sua independência. Os holandeses eles reagiram rapidamente, concentrando seus esforços no controle das fontes dos produtos que negociavam. Surgiu assim, em 1602, a Companhia das Índias Orientais. Essa empresa, de porte enorme, se apossou dos domínios coloniais portugueses no Oriente. Em decorrência dos êxitos desse empreendimento, os holandeses criaram em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais. Esta ficou encarregada de recuperar o controle do açúcar brasileiro e monopolizar o seu comércio nos mercados europeus. E para controlar a produção e comercialização do açúcar, era necessário ocupar e se apoderar de partes do território colonial brasileiro, onde ele era produzido. Então, desse modo, contando com uma frota composta de 26 navios e 500 canhões, os holandeses iniciaram sua primeira invasão no Brasil em 1624. Atacaram a cidade de Salvador, na época, o centro administrativo da colônia. Mas um ano após terem chegado, foram expulsos sem grandes dificuldades. Uma segunda tentativa de invasão se deu em 1630, dessa vez em Pernambuco. Os holandeses conseguiram conquistar as vilas de Olinda e Recife. Houve combates,
mas os invasores holandeses resistiram e estabeleceram o controle de uma extensa parte do litoral brasileiro, que ia do Sergipe a Maranhão. E a Companhia das Índias Ocidentais nomeou um governador para administrar o domínio recém-conquistado, que ficou conhecido como Brasil holandês. Para o cargo de governador foi nomeado o conde João Maurício de Nassau, que chegou ao Recife em janeiro de 1634. No período em que governou o Brasil holandês, entre 1637 a 1644, Nassau procurou estabelecer uma administração eficiente e um bom relacionamento com os senhores de engenho da região. E desse modo foram colocados à disposição dos proprietários de engenho recursos financeiros para serem utilizados na compra de escravos e de maquinário para o fabrico do açúcar. Certo? Nassau também criou as câmaras dos escabinos, né? Que eram órgãos de representação municipal, a fim de estimular a participação política da população nas decisões de interesse local. Então, durante o governo de Nassau, as vilas de Recife e Olinda passaram por um intenso processo de urbanização e melhoramentos que mudaram completamente a paisagem local. Com o fim do domínio espanhol sobre Portugal, em 1640, o novo rei português, Dom João IV, decidiu recuperar o Nordeste brasileiro, retirando-o do domínio holandês. Então, esse período coincidiu com o descontentamento dos senhores de engenho do Nordeste brasileiro diante dos holandeses. Nassau já havia partido e, para explorar ao máximo a produção do açúcar brasileiro, a Holanda adotou inúmeras medidas impopulares, em especial o aumento dos impostos, o que contrariava os interesses dos proprietários de engenho. A luta contra os holandeses do Nordeste brasileiro foi iniciada pelos próprios senhores de engenho da região e durou cerca de 10 anos. Sob iniciativa dos senhores, os colonos da região foram mobilizados e travaram várias batalhas contra os holandeses. As mais importantes foram a de Guararapes e Campina de Taborda. Mas a expulsão definitiva dos holandeses teve início em junho de 1645, em Pernambuco, né, através da eclosão de uma insurreição popular liderada pelo paraibano André Vidal de Negreiros, pelo senhor do engenho João Fernandes Vieira, pelo índio Felipe Camarão e pelo negro Henrique Dias. A chamada insurreição pernambucana chegou ao fim em 1654, tendo liberado o Nordeste brasileiro do domínio holandês, certo? Porém, a expulsão dos holandeses do território brasileiro teria um impacto negativo sobre a economia colonial. Então, isso durante o período em que estiveram no Nordeste, os holandeses se tornaram conhecimento de todo o ciclo de produção do açúcar e conseguiram aprimorar os aspectos técnicos e organizacionais do empreendimento. Essas palavras são bem assim, às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Mas vai dar certo. E dando continuidade. Quando foram expulsos do Brasil, dirigiram-se para as Antilhas, que eram ilhas localizadas na região da América Central. Lá montaram uma grande produção, produção açucareira, que em pouco tempo passou a concorrer com o açúcar no Brasil e logo se impôs no mercado europeu. Consequentemente, provocou a queda das exportações brasileiras. Já na segunda metade do século XVII, os engenhos brasileiros estavam em decadência. Era o fim do chamado ciclo da cana-de-açúcar na história econômica do Brasil. Restava a Portugal encontrar outros meios para explorar economicamente a colônia.
Um novo ciclo de exploração colonial teria início com a descoberta de riquezas minerais como o ouro, a prata, os diamantes, na região que ficaria conhecida como a das Minas Gerais, certo? Então, meus amores, esse foi um conteúdo, né, explicativo, né, desse capítulo 11. E posteriormente eu gostaria que vocês resolvessem as atividades da página 246 a 248, certo? E também fizessem a atividade da página 250, que é uma atividade voltada para preparação do vestibular e Enem, certo? Vocês tentem resolver, leiam todo o contexto para não ficar nenhuma dúvida e mande a atividade, envie através da classe virtual Google Classroom, certo? Então, até a próxima aula. Lembrando que vocês vão ter que estudar, né, para resolver o TD avaliativo de História, que será iniciado na próxima semana. A partir de terça-feira, nós iremos começar os nossos TDs avaliativos para introduzir a nota do quarto bimestre, certo? Então, um beijo, até a próxima aula. Olá, meus amores do 7.